Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Que Ninguém Te Conta, videocast da Exame Academy e da Future Dojo, que conta o lado B de carreiras e de negócios. Eu sou Felipe Collins, CEO da Future Dojo, e tenho ao meu lado meu co-host e VP da Exame Academy, Rodrigo Godoy. Rodrigo, como vamos? Muito bem, muito feliz em mais um episódio saindo aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. Ele já disse bem-vindo, bem-vinda. Então, já se sintam em casa, né? Sintam-se em casa aqui conosco. Sintam-se em casa, mas não fiquem assim super confortáveis e parados, porque a nossa convidada de hoje promete agitar por os seus fones de ouvido ou o seu carro, onde quer que você esteja escutando. A gente tem a honra de receber aqui a Priscila Siqueira, Country Manager do Gympass Brasil. Priscila, como estamos? Olá, tudo bem? Tô ótimo aqui, tô ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hoje a gente tem muita coisa para te perguntar e para descobrir aí da sua vida por trás do que o LinkedIn conta, né? Muito bem. E o que o LinkedIn conta, o que conta ali, se eu baixasse o currículo da Priscila, viria aqui Country Manager do Gympass no Brasil, passagens pela Oracle, passagens pela Hyperion, uma carreira em tecnologia antes de migrar para vendas, mas isso a gente consegue ver. Essa é a parte mais óbvia, o que está mais evidente. Priscila, começa contando um pouco o que ninguém conta sobre a tua trajetória e sobre a sua carreira. Como você começou, o que você estudava antes. Eu sei que a gente já falou dos bastidores, tem boas histórias de como é que você veio parar nessa trajetória aqui de sucesso até o Gympass. Conta um pouco do que ninguém conta. Ah, tá bom. Definitivamente é uma trajetória sem planejamento necessariamente, né? Mas é interessante. Na verdade, eu estava falando, né? Eu caí nesse mundo meio por acaso, porque eu venho de uma família super humilde, né? Minha mãe, dona de casa, meu pai caminhoneiro, mas a minha mãe tinha uma visão muito boa. Ela falava o seguinte: para vocês mudarem de vida, vocês vão precisar trabalhar e estudar. E tinha um outro lado também que eu detestava limpar a casa, eu detestava fazer trabalho de casa. Então, assim, se quiser sair disso, tem que trabalhar. E aí, assim, ela ia um pouquinho mais além. Ela falou o seguinte: além disso, vocês precisam começar a trabalhar cedo para poder pagar a faculdade, porque a gente não vai ter como pagar. E aí, com 14 anos, ela falou: então você escolhe qual colégio técnico que você vai fazer. E aí eu falei: gente, tipo, imagina, né? Hoje eu fico pensando, com 14 anos, você... 18 eu já acho não é? Isso aqui em São Paulo. Eu também penso isso, aqui em São Paulo. Uhum. E aí, bom, enfim. Aí um primo meu falou sobre processamento de dados. E aí eu falei: o que seria isso, né? Trabalhar com o computador. E foi essa a resposta. Eu falei: ótimo. Seja o que for que eu decidi pro futuro... O futuro é o computador. Então eu vou, vai ter alguma usar, função, né? E aí foi isso. E aí, enfim, aí tem toda uma história. Eu comecei realmente a trabalhar com 16 anos. E literalmente trabalhar, porque eu não ganhava nada, né? Eu só ia lá para fazer estágio, porque a minha mãe era enfática. Você precisa aprender para poder depois... Então, vai lá aprender. E aí eu comecei a trabalhar. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia para uma empresa. E aí eu comecei a entender... Sinceramente, para vocês, além do colégio, foi a segunda vez que eu vi um computador na minha frente ali, sabe? E aí, foi muito engraçado. E aí eu comecei a aprender, mas eu sempre fui muito abençoada com pessoas ao meu redor para me ensinar, dispostas, né? Então, eu comecei a aprender, virei, né? Hoje a gente chama de coder, mas eu era programadora de Clipper na época. E aí comecei aí gostei muito. E desde então não parei. Então esse seu flerte com a tecnologia começou lá atrás. Começou muito cedo. Com processamento de dados. Até hoje eu gosto muito, sabe? Hoje não tem como, né? Gostar ou não gostando... Você pode gostar ou pode não gostar. Mas não tem como você fugir, né? Não tem como dessa fugir. Questão da transformação digital. E para quem gosta é muito mais fácil, né? E aí de coder ali, hardcore de Clipper, você foi migrando para alguma coisa mais... relacional, e depois você foi parar em vendas, e depois agora à frente de uma companhia aqui no Brasil. Como que
essa trajetória evoluiu? Então, aí depois eu fiquei lá 2 anos até terminar o colégio. Depois que eu terminei o colégio, eu falei, bom, agora eu quero arrumar um emprego, né? Que ganhe. Que ganhe, né? No terceiro ano do colégio já ganhava, mas era um estágio, então agora eu preciso trabalhar realmente, porque eu preciso ir para a faculdade. E aí eu tinha planos engraçados. Meu plano era fazer federal em São Carlos, em tecnologia. E aí para eu me sustentar lá, eu ia ter que vender, ia ter que trabalhar, comprar um computador e fazer trabalhos. Esse era meu plano. Mas aí eu arrumei, logo em seguida, eu fui trabalhar numa empresa na época era bem pequenininha, tinha 12 pessoas, essa empresa, chamava HQS. E eu fui, né, pelo meu conhecimento em Clipper, mas chegou lá, eles fizeram uma parceria para implementar ERP, softwares de ERP, que na época, lá em 95, por aí, era o que estava começando por conta do bug do milênio, etc. E aí, então, nessa empresa eu fui... e daí comecei a trabalhar nessa parte de ERP, aí era ainda programação, super técnico ainda, era o dia inteiro na tela. O dia inteiro, mas logo em seguida começou a acontecer um fenômeno, porque como eles estavam vindo para o Brasil, eles precisavam localizar, principalmente a parte financeira, que nos Estados Unidos não tinha juros compostos, coisas básicas, né? Estranho, né? Coisas básicas, né? Tinha uma coisa que chamava cobrança escritural, você mandar uma cobrança para o banco, né? Que na época... E isso tudo não tinha no software, então a gente não conseguia vender o software por conta disso. Porque não era adaptado ao mercado, né? E aí eu comecei a trabalhar na equipe que fazia isso. No fundo, eu quase que programei esse módulo lá dentro desse software. Conhecia bastante dele, bastante. Imagina. E aí, quando começou o boom do ERP, né, que foi na época era BAN, SAP, PeopleSoft, tinha pouca gente para trabalhar na consultoria de implementar isso. E foi aí que eu migrei, porque eu só tinha eu e mais algumas pessoas que conheciam esse software. Mais pela força de oportunidade e estar na hora certa, no lugar certo, do que qualquer coisa. E aí comecei, aí foi. E aí fiquei nessa empresa durante 8 anos. Quando eu saí de lá, já tinham 300 pessoas. Olha só. Então foi bem legal. Ele já era parceiro para implementar a PeopleSoft. E aí eu saí de lá porque foi em 2002. Eu falei, gente, agora... Legal. Eu saí de lá, eu já estava... Eles montaram uma empresinha, chamava HQS Mobile, para poder fazer aplicativos para smartphone, que estava começando no Brasil, né? Então, você imagina, nem rede. 2002, mobile, a gente está falando de uma era pré-iPhone, e não é nem pré-iPhone Nokia era agora, é pré-smartphone. Smartphone, exato. E aí, enfim, aí eu tava lá, eu falei, bom, agora eu quero trabalhar numa empresa multinacional para desenvolver meu inglês, para viajar, era o que eu queria, né? E aí eu fui, uma amiga minha me chamou para trabalhar na Hyperion, que era uma startup também. Engraçado que eu tava, né? A gente, na época, era uma empresa pequena vindo pro Brasil. Quando era tudo mato, não tinha o hype ainda. Até o termo, né? Não se usava. Não usava. Não tinha esse hype, né, de startup. Era uma empresa pequena. Era uma empresa pequena vindo pro Brasil, exato. Coincidentalmente de tecnologia. E aí lá eu também. Aí lá eu comecei a fazer um mix, né? Porque eu era pré-vendas. A pré-vendas numa empresa de software é a venda técnica, né? Então tem o executivo ali comercial e tem quem vai fazer a demonstração do software, que vai fazer tudo isso tecnicamente. Quem abre a caixa de ferramenta ali. E aí foi ali, aí lá eu comecei a fazer isso, a gente montou uma equipe, no final abrimos o Hyperion no México, aí a Oracle comprou em 2007, é isso? Não, E aí em 2007 a Oracle comprou, aí fui pra Oracle e fiquei lá 12 anos. Então você estava no pacotão fui ao qual a Oracle comprou dentro da Hyperion. E como é você participar quase como um ativo dentro de uma operação de M&A que você vai trabalhar na sexta? Você trabalha na Hyperion, uma cultura, um crachá, um e-mail, um jeito de fazer as coisas. Na segunda, você está na Oracle. Como é que foi essa movimentação? Foi interessante. Eu acho que a Hyperion estava realmente num momento de inflexão, que eu falo, sabe? Ela ia ter que tomar uma decisão ali melhor. E
Foi interessante, né? Eu me lembro até hoje, a hora que eu recebi o e-mail, eu tava ao telefone e eu recebi um e-mail de que a Oracle foi comprada. A Hyperion foi comprada pela Oracle, a Oracle anuncia a compra, nem lembro exatamente. Aí eu falei, eu tava caminhando, eu falei, acabaram de comprar a Hyperion, sabe? Acabaram de comprar. Mas foi um momento interessante. Foram alguns meses, né? Até realmente fazer a gente migrar. E aí você ouvir de tudo, né? Durante esses meses, né? Você ouve, a Oracle comprou, a PeopleSoft mandou todo mundo embora. A Oracle não tem nada a ver com... Começa a levantar as histórias, né? E aí... Mas eu acho que eu tive muita... Hoje, olhando, assim, não foi nada premeditado necessariamente, mas acho que a gente teve muita luz, assim, no sentido de... Olha só, eu falei pro meu time, né? Eu tinha um time que era parte no Brasil, parte no México. Falei, olha só, o que nós vamos fazer? A gente vai mudar, a gente vai começar um emprego novo sem ter procurado emprego. Nós estamos mudando, a gente não sabe como é que funciona. Vamos trabalhar. E lá, quando a gente chega lá, ninguém sabe o que a gente sabe. E se a Oracle comprou a Hyperion é porque tem algum valor. Então, alguma coisa tem valor, né? Então foi essa minha... Ainda mais o time técnico, né? Porque o time técnico era muito específico. Então... E foi assim, aí a gente tinha uma vantagem, porque a Oracle era muito mais voltada para banco de dados, tecnologia. A gente só falava com a área de negócio, com o CFO, com a área de planejamento estratégico. Então, falar com essas pessoas já era o nosso dia a dia. Então, a gente tinha melhor essa conversa. Então, e aí foi. E aí fiquei lá 12 anos, saí de lá. Para quem tava com medo na entrada, uma carreira de 12 anos na Oracle. E aí, na hora que você também passou por alguns cargos de algumas áreas, até vice-presidente da América Latina, conta um pouco dessa trajetória e como que é você sair da Oracle, que global já com toda a estrutura, e de ir para a Gympass. Você pegou ainda um pedaço onde a Gympass já estava estruturada, não era super early stage, mas existe uma diferença de tamanhos, de processos e momento, né? Conta um pouco desse lado. Na Oracle foi assim, né? Foi a minha escola, né? Escola de vendas. A Oracle é uma empresa de vendas, ponto. Né? Então, foi toda a minha história ali. Aprendi demais lá como posicionar, como vender, como trabalhar. Então, lá eu fui fazendo meio que uma carreira, né, de gerente, diretor, mas eu também peguei um momento de mudança, porque foi justamente quando os softwares saíram de on-premise e virou SaaS. Então, essa mudança de ir para a nuvem, em especial a parte de aplicativos, de ERP, tudo isso, eu peguei esse momento. A gente queria colocar o Oracle ERP SaaS quando ele não era ainda. Lá. Então, eu também tinha um pouco dessas loucuras. Assim, eu acho que eu sempre gostei de fazer umas coisas estranhas, né? Então, mas o que foi legal. E aí foi aí que eu fui... Aí eu assumi a posição de vice-presidente para SaaS, porque a gente tinha que... A ideia dessa área era como é que eu faço a transição das pessoas que estão acostumadas a vender de uma forma, vender de outra, né? Porque vender SaaS tem uma diferença grande. Né? E a própria educação do mercado, a própria forma, né? Não pode ser um deal... O deal, em geral, ele é menor do que é um deal de ERP antigamente, on-premise, né? Exato. Então, assim... E aí foi isso, eu fiquei lá, depois os 3 últimos anos eu estava trabalhando numa área que tinha na Oracle, que chamava Oracle Digital, que foi quando a Oracle decidiu abrir o SMB, e para atender a SMB, essa área tinha 2 objetivos, era primeiro entrar no mercado menor, porque a gente trabalhava na época só com Enterprise, então descer um pouco mais, melhorar a parte de nuvem, porque aí a parte também, a Oracle Tecnologia, tudo isso ir para a nuvem. E teve um tema também que é como criar uma força de vendas para assumir esse processo. Porque imagina que os executivos de vendas de enterprise são pessoas relativamente caras, e dado que o modelo de negócio mudou, exatamente, uma venda relacional, o SaaS tem uma venda mais técnica também, então aí a gente tinha um grupo ali muito forte, que era o que a gente chamava de Business Developer, os BDRs, que fazia prospecção e vendia inside sales para virar os executivos, então eu fiquei com essa área, e foi aí que eu comecei a minha relação com startups, mas aí de verdade, startups, aí, né? Já com a cunha. Exato. E
aí foi muito legal, porque nesse processo a Oracle abriu uma aceleradora aqui no Brasil, então eu participei desse processo junto com eles. A gente fez uma imersão com o time de Oracle Digital na ACE para entender como funciona, né, o dia a dia, né? Então foi muito bom. Aí eu comecei a olhar para isso e aí veio a oportunidade de ir para... Essa é uma oportunidade que eu queria explorar, porque eu sei aqui, eu tenho minhas notas, e eu sei que essa oportunidade ela é cheia de reviravoltas. Conta um pouco de como que você foi parar no Gympass. Pois é. É interessante, é engraçado essa parte, né? Na verdade, assim, quando eu estava no Oracle Digital ali, eu falei assim, olha, para eu sair, sempre vinha a pergunta, e agora, qual que vai ser seu próximo passo? Primeiro que na Oracle eu já estava num nível difícil de subir muito ali, né? E aí, mas como a empresa é muito grande, você sempre navega ali, mas mesmo assim, eu falei, gente, eu não sei qual é o meu próximo passo, para falar a verdade para vocês. Eu não sairia da Oracle para ir para um concorrente direto, eu acho que eu sairia para algumas empresas muito específicas, uma delas era a Microsoft, peguei aquela migração, eu li o livro do Satya e fiquei apaixonada, falei, vou para essa empresa, né? A outra era, talvez o Google, era um que tinha meio que na minha cabeça, ou para uma startup, porque durante esse processo, né, do Oracle Digital com startups, eu comecei a olhar que havia uma carência de conhecimento de vendas ou de uma profissionalização maior nessa questão de vendas nas startups, etc. Mas também era uma hipótese minha, não era uma coisa que... Não era um plano. Verdadeiro. Não era um plano. É uma hipótese comprovada. Mas era uma hipótese, era o que eu vi ali, né? Então... E aí a Microsoft me chamou pelo LinkedIn num processo para ser head de Analytics na época para América Latina. E eu falei, vou ver o que rola aqui, né? Porque uma das empresas que eu queria, tinha uma outra coisa legal que era morar em Miami, que eu falei, poxa, uma oportunidade da gente fazia parte fora, né? do seu desejo de Mal não está, né? De viajar, morar fora trabalho. Eu falei, poxa, quem sabe, né? E aí eu comecei a participar, foi um processo longo, bem longo, você não tem nem ideia quantas entrevistas eu fiz, mas acho que mais de 10. E aí eu passei no processo. E aí quando eu passei, fiquei super feliz, né? Falei, poxa, eu passei no processo. Nesse intervalo, começou em agosto, eu me lembro, porque eu tinha ido para um summit em Harvard, foi bem na época ali, e aí então eu me lembro que foi agosto, e aí a gente... Aí quando chegou, foi outubro, que eles me deram a resposta, aí o Gympass me chamou para conversar. E aí eu falei, eu falei exatamente essa frase. Eu falei, vou lá conversar com aqueles meninos inteligentes, vamos ver. E fui só para conversar, para conhecer, porque um dos diretores de marketing nosso lá da Oracle, na época da Oracle, eu tinha ido para o Gympass. Falei, vou lá conversar com os meninos inteligentes. E aí aí eu adorei a empresa. E eu falo que o processo de contratação, ele é um processo de vendas, né? A gente vende... Dos dois lados. Dos dois lados, porque você vende você como profissional, a empresa vende a vaga, e esse processo ele não pode demorar. E foi o que aconteceu comigo na Microsoft, na verdade. Porque, Lead esfriou, é isso? O lead esfriou. Você começa a entender melhor. O que eu vou fazer lá? Putz, eu vou ficar no avião, né? Então, e aí veio o Gympass. E pelo outro lado, o Gympass um processo de persuasão gigante, né? Típico de startup. Tipo até uma cesta. O Leandro estava me lembrando que me mandou uma cesta na minha casa. E é verdade, porque eu falei que ia pensar o final de semana. Ele mandou aquele livro 01, 0 a 1 para eu ler. E darará. E eu falei, gente... E aí começou tudo isso, aí quando eu comecei a pesar o lado pessoal, que eu falei, eu vou mudar com a minha família, com a minha filha, e eu vou subir no avião na segunda-feira e voltar na quinta. E aí eu vou ficar muito mais longe do que eu estava antes, porque eu já viajava bastante na Oracle, né? E eu falei, vou tentar esse outro lado diferente, ficar aqui no Brasil, ficar uma coisa... E, obviamente, pensando no que eu podia aportar, né? Então, e tem uma outra coisa que no Gympass me chamou muito a atenção, que assim, tem uma outra coisa que tem na minha cabeça, que o futuro é ou você cuida de máquina ou você cuida de gente, sabe? Tipo,
E aí eu falei, olha só, a gente está juntando as duas coisas, né? E cada dia mais eu sou apaixonada pelo que a gente pode criar no Gympass, sabe? Então teve esse outro lado e aí eu fui. Para vocês terem uma ideia, assim, quase que meu marido fez um contrato. Olha, você tá indo, você não reclame, blá, 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 blá. E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória já dentro da Gympass. Então, quando eu comecei lá, minha posição lá era cuidar da área que a gente chamava na época de B2B, que era vender para os clientes. E engraçado que o modelo de vendas do Gympass não é um modelo igual às outras empresas de software, que você cuida do cliente o tempo todo, né? Você cuida da carteira. Não, ele tem uma venda Hunter, uma Farmer muito bem. Hunter e Farmer é quem traz o cliente para dentro e depois quem crescer, cuida, né? e faz quem crescer faz upsell, quem Exato. cuida do relacionamento. Então, até hoje a gente tem esse modelo. Então, eu entrei para cuidar dessa parte, né? De trazer novos clientes. Então, foi muito legal. Estruturou um processo, eu cheguei, tinha a comissão, ia para um lado e a venda era outro. Então, a gente deu lá junto, arrumei ali um pouco o processo, um alinhamento, processo, exato. Então, a gente fez tudo isso. A gente começou a ter que vender mesmo, porque naquela época, até antes, no Gympass, a gente tinha que trazer os clientes para ter liquidez do mercado, etc. E aí a gente começou a ter que olhar para como venda. Quando veio a pandemia, aí eles me convidaram para assumir a operação do Brasil, no meio da pandemia. Grande, foi, assim, super, né? Porque você imagina, a gente, na pandemia, a gente passou ali alguns dias sem produto, né? Totalmente. Sem produto para poder entregar para ninguém, nem para o usuário e nem para o cliente empresa, né? Que é o nosso cliente corporativo. Eu falei, gente... Vamos, já estamos, vamos embora. E aí foi muito legal, porque daí lá dentro a gente... E aí comecei a olhar toda a cadeia, né, de todo o processo. Da venda até o marketing, até o produto, até a gestão, estratégia, operação, tudo. Tudo, toda a implementação, a parte de academias. E aí, agora, o ano passado, o que nós fizemos? A gente mudou um pouquinho. Então, a gente verticalizou bastante. A gente é uma empresa, eu falo que a gente é uma empresa de software, né? Assim, quase, né? Porque bem verticalizado. Então, agora eu tenho academias, tem a parte de clientes, marketing. Então, se organizou globalmente. O Gympass está... já em 11 países, né? Então, então a gente se organizou, então tem as áreas globais. Agora a gente está entrando no processo de aquisições, né? Então, comprou uma empresa na Romênia, outra na Espanha, comprou uma nos Estados Unidos. Agora hoje, né, anunciou mais uma compra, então... Na data que a gente está gravando esse episódio, chegou um e-mail da Exame, a newsletter da Exame de negócios e de deals. Aí eu já li, Gympass compra startup. Eu falei assim, nossa... Vou falar com a Priscila. Olha que coincidência. Olha só. Então, eu passei dentro do Gympass, tem uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é passar... A gente saiu de ser um benefício de atividade física para ser uma plataforma de bem-estar. E a compra da Vitalco vem muito em função disso, porque a gente imagina que antes a gente era academia e atividade física. A gente passou a ser uma plataforma digital de bem-estar, com todos os pilares, né? Nutrição, saúde emocional, saúde mental, educação financeira, etc. E agora a gente lançou um módulo nosso de saúde mental, e aí a Vitalco vem para poder reforçar esse módulo. Legal. E me parece outro pivô de carreira e um outro desafio, você sair de tecnologia e Clipper, depois você vai para vendas, e vendas ainda é venda super complexa e técnica, aí você vai para estruturar a operação de venda, que você já entra num movimento de liderança muito mais forte, e agora comandando toda a operação. Então é meio tudo desse reinado é seu, e se é operação, se é venda, se é implementação. Me conta um pouco de que competências, especialmente nessa última virada de venda para toda essa operação completa, que você teve que adquirir de novas competências, tanto técnicas quanto comportamentais? Acho que teve as questões técnicas são entender um outro mundo que é bem-estar, né, gente? Que é outro mundo, é lidar com o RH das empresas, com a área de saúde das empresas, que não era o meu background, não era com quem eu falava, né? Eu falava com TI. Né? Então, assim, aqui tem uma diferença grande, né? Porque por mais que a gente vendia na área de negócio, era a tecnologia que liderava, né? No final, você estava ali com tecnologia.
Então, tem essa grande diferença, que é entender esse outro lado, que é o outro cliente aqui. Então, essa é a questão técnica. E tive que aprender tudo, né? A forma, a velocidade, o modelo mental é diferente, né? Então, tudo isso eu tive que aprender. E aí, em relação a competências de liderança, eu acho que eu acho que a gente teve que aprender durante esses anos todos, né? Do tipo, como que você faz uma mudança, mas de uma forma que você seja empática e que você consiga ter as pessoas junto para poder fazer a mudança, né? Porque uma das coisas que eu comecei a observar durante a minha carreira toda é que, assim, às vezes você enxerga a coisa lá na frente. Já enxerga lá na frente o que vai acontecer. Só que não necessariamente você sabe exatamente quais são os passos que você tem que dar para chegar lá. Eu acho que se alguém um dia me perguntar qual que é o meu diferencial, eu acho que é esse. É enxergar um pouco lá na frente. E aí, antes, o que antes eu tinha dificuldade de construir esse para chegar lá, entendeu? Então, do ponto A ao ponto B, né? De construir a visão nas pessoas. Porque eu achava que todo mundo estava vendo igual eu. Assim, como é que você não está enxergando que vai claro. que é isso aqui, né? Então, eu acho que essa é a competência que essa é uma das competências que tive que melhorar, né? Melhorar para poder... Então, você diz descer da visão, e aí você desdobra a visão, estratégia, a operação, e convencer etc. as pessoas da visão, sabe, Felipe? Esse que é o que eu acho que é sempre complexo, sabe? Sim. Então, acho que esse que é um tema. E obviamente, o que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos foi... Que valeu por uma experiência de 30, né? Total. A gente aprendeu como que a gente lidera de uma maneira mais... eu acho que empatia é a palavra, sabe? Mais empática, com entender todos os lados, entender as pessoas. E eu acho que, na verdade, acabou sendo uma troca dos dois lados, porque eu acho que também o líder passou a ser visto de uma maneira mais empática. Porque ele se humanizou, né? Muitas vezes ele se humanizou ao olhar dos liderados. Tanto que hoje acaba... Claro, isso não é um movimento de 2 anos, mas se a gente for fizer uma observação do líder de antes e do líder de agora, a gente vê claramente que ele está muito mais humanizado. A questão do erro deixou de ser um ponto que é só negativo, não traz aprendizagem. Né? E também a questão do líder, de alguma forma, conseguir estabelecer um ponto de contato muito mais próximo, né? Eu falo que nós entramos na casa das pessoas e as pessoas entraram na nossa, né? Você entrou na casa das pessoas. Os mundos se misturaram, né? Hoje eu estava numa reunião, minha cachorra latiu. Ainda eu brinquei com um cliente, que a primeira vez que eu estava conversando com ele, eu falei, olha, você vê, né? A gente nem se conhece, mas você já sabe que na minha casa tem um cachorro. Então, assim, Como é isso que eu cachorro? falo. Jujuba. Então é uma Yorkshire pequenininha, mas... E aí, assim, então essas coisas a gente começou a entender melhor, né? Então, eu acho que isso foi muito... Acho que isso foi muito importante, né? A gente entrou, nós entramos na casa das pessoas, a gente começou a entender que é tudo junto, misturado, né? Eu nunca acreditei, sinceramente, eu nunca acreditei em momento do trabalho, momento em casa. Nunca acreditei é a mesma pessoa, nisso, né? sabe? Não tem como Nunca. você desligar hoje é um só, né? É um só. Eu falei, gente, não tem um botão aqui, desliga, sabe? Eu não tenho. Então, e aí eu acho que agora isso tudo ficou mais evidente, né? E o outro lado, que é o que você falou, né? O erro, todo mundo sendo mais... E de que o líder não tem a resposta para tudo ao tempo empático, todo. Não saber o que vai ser, né? Então, acho que isso tudo também... E se você pudesse, que tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu adoro fazer. E se você pudesse voltar para Priscila, lá, recém-saída do curso de processamento de dados, começando a vida profissional, e você pode dar uma dica, uma orientação, um conselho, mas só uma, para ajudar essa Priscila, né, com seus aprendizados da Priscila de hoje. Eu acho que a dica é aprenda com as pessoas, sugue tudo que você pode das pessoas que estão do seu lado e que sabem mais do que você. Porque algumas vezes eu acho que eu deixei de fazer isso, às vezes até por timidez, ou até por receio de falar, puxa, eu não sei fazer isso, sabe? E
Então, acho que essa, assim, suga tudo que... Ser esponjinha, Ser né? esponjinha, sabe? Não ter vergonha, né? Mas também eu acho que hoje em dia a juventude está com outro olhar para isso, É que o né? acesso à informação é muito mais orgânico, né? Então as pessoas hoje não tem problema em perguntar, em ir atrás, porque faz parte do processo de troca, né? Mas eu acho que teve momentos ali que se eu tivesse aprendido mais, não que eu não aprendi, mas se eu tivesse sugado mais, senta aqui, me ensina, não sei fazer isso, talvez teria sido menos dolorido em alguns momentos. Menos tortuoso do que aprender na prática. É. E você tá falando de tudo junto e misturado. Me conta como é um dia na sua vida. E é bem assim, tudo junto misturado. Exato. Bom, vamos pensar. Eu tenho uma coisa que eu sempre faço, eu procuro fazer, na verdade, assim, eu gosto muito de levar minha filha para a escola, porque acho que é um momento que Ritual, fico né? ali com ela tal, e Sua até filha tem porque quantos anos? vai fazer 11 esse mês. E até porque depois no fim do dia, nem sempre a gente consegue, né, tá ali e tal. Agora até depois com o híbrido tá tudo melhor, mas então normalmente eu me programo para levar ela para a escola. Eu incluo uma atividade física em geral, então dependendo do momento, né? Hoje, por exemplo, eu aderi à história do beach tennis. Aí hoje eu fui jogar, mas aí, então às vezes eu vou antes ou depois, mas dependendo do que eu faço. E aí tem dia que eu não vou também, gente, não é essa coisa. Não tá a ditadura do esporte, não quando consegue. Mas eu gosto muito de ir, então é importante. E aí depois eu trabalho. Um dia normal, e no final do dia, uma das coisas que a pandemia trouxe também foi aprender os limites, né? Então, assim, eu tenho um limite de até que horas que eu vou, o que eu faço, tal. E aí depois, à noite, em geral, também procuro que a gente... Tento fazer pra gente jantar junto, né? Legal. Nós três. E aí cada dia tem uma coisa, né? Tem dia que tem... terapia, tem dia que... Hoje, por exemplo, eu tinha combinado, né? Tem que levar no shopping, precisa fazer alguma coisa. Então, cada dia... Os dias são muito diferentes, sabe? Eu acho que eu tenho uma dificuldade com a rotina muito igual. Tudo igual sempre. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, é muito diferente, assim. Então, mas... Durante a semana eu trabalho. E aí o que eu gosto é que meu trabalho não é aquela coisa igual todos os dias. Então isso é o que eu mais gosto. Então, né? dentro da tua rotina de trabalho, imagino que você tenha coisa de planejamento, de decisão. Que tem nesse miolo? Assim, eu procuro deixar os dias, tipo, segunda e sexta são os dias que eu tenho reuniões internas, que eu faço one-on-one com os times, etc, né? E depois o meio geralmente está focado ali em clientes, né? E depende do momento, né? Quando eu pego final de trimestre, final de quarter, assim, me esquece, eu tô ali para entregar o número, eu sou uma pessoa Driven. Totalmente, então eu tô lá, mas aí depois os outros dias, então o que é legal é que agora o que eu tô gostando cada vez mais, né? A gente tá voltando à vida, então semana passada fui a Brasília, essa semana, sabe, viajo, vou visitar um cliente, venho aqui fazer uma entrevista com vocês, então assim... É o retorno, né? É o retorno, então essa variação vou em eventos, então eu acho que esse é o que eu gosto, sabe? Esse tudo junto misturado, né? Um dia eu tô lá fechando um cliente, outro dia a gente tá pensando o que nós vamos fazer. A semana que vem a gente vai fazer um evento grande do Gympass, a primeira conferência global do Gympass. Vai trazer todos os funcionários aqui para o Brasil, então vai ser super legal. Então também tem que planejar, tem que cuidar, Então é isso. A gente tá chegando aqui no finzinho, mas antes eu queria saber quais são os próximos desafios que você vê aí no seu horizonte. Ixi. Essa pergunta é sempre complexa, né? Mas assim, eu acho que tem uma missão aqui no Gympass ainda grande, né? De realmente a gente se consolidar cada vez mais e crescer cada vez mais nessa linha de ser uma plataforma de bem-estar. Acho que aqui ainda tem bastante coisa para fazer. E depois disso tem uma coisa muito clara, assim, eu nunca fui muito planejadinha, mas eu tinha o que eu queria, eu sei o que eu quero, né, assim, ou o que eu não quero, talvez, né, então, acho que assim, qualquer outra situação, desde que
faça sentido com o meu estilo de vida, que faz sentido com os meus valores, são um ponto muito importante, e que eu sei que eu vou aportar, mas que eu também vou aprender alguma coisa nova, né? Eu falo que eu gosto dessa coisa de ser uma eterna aprendiz, né? A gente está sempre aprendendo coisas Não tem novas. como É isso fugir que disso leva a hoje, gente né? para... E que dá vida pra gente, né? Energia, tudo isso. Então, eu acho que é isso, meu próximo. Eu ainda tenho, acho que a gente ainda tem bastante trabalho aí. Ah, sim, porque pelas movimentações e sair de, que nem você falou, só tenho academias e só atividade física para plataforma completa de ponta a ponta de saúde e bem-estar que você falou, De né? bem-estar. São muitas oportunidades ainda a serem exploradas. Tem né? muita coisa, tem muita coisa. Muito bom, muito bom. Muito bom, mas vamos terminar com a pergunta sua sempre que você faz do que a pessoa tá lendo? Ah, é. É verdade. Ou vendo, ou O que ouvindo? você tá lendo, vendo, assim, qual que é a recomendação não óbvia que você pode dar para quem tá nos ouvindo agora? De Que vai próximo enriquecer, conteúdo. e justamente nesse caminho que você mesmo disse, que a gente tá aprendendo o tempo todo. Né? O que você compartilharia pra falar, olha, isso vale a pena você gastar um pouquinho do seu tempo. Isso aqui mudou o jeito que eu penso. O que mudou, assim, a forma de eu pensar, quais foram as leituras que... Bom, eu tenho um filme, O Diabo Veste Prada, para mim aquilo Eu é amo também. a foto do mundo corporativo. É. De vez em quando É uma eu dou... foto do que não fazer, é isso? É uma foto do mundo corporativo. Então, assim, quando você dá uma desanimadinha, você assiste que você vai, né... Revigorar. revigorar e pensar, puxa, é isso. Gosto. Para mim, o livro do Steve Jobs é uma bíblia em relação à estratégia. Biografia dele? À biografia, eu gosto muito. E eu tenho 2 livros na minha cabeça. Eu fiz um general, um GMP, General Management Program, em Harvard. E eu tive um professor lá que ele chama Robert Steven Kaplan. Não é o Kaplan de Balanced Scorecard, é um outro. Depois ele era do Goldman Sachs, aí depois, agora, nos últimos períodos, ele estava como CEO do Banco Federal do Texas. E ele escreveu 2 livros, e tem um que é muito legal, que ele fala assim, que o nome do livro é Como Você Pensar... o nome do livro é Como Liderar Realmente... Não, Como Realmente Liderar Olhando e Atuando como Donos. Para mim, esse é um livro de liderança fantástico. Ótima porque pauta de depois eu posso orientação. pegar o nome certinho, mas assim, é um livro que ele sai daquela coisa de liderança, né, abstrata e desce, né? Fala assim, quando um líder, então ele tem uma história muito legal que eu gosto do seguinte: quando você é líder, se lidera, não importa a sua posição, você pode liderar um grupo no condomínio. Né? Você está preocupado em organizar aquilo independe ali. Independe se é uma empresa de 5.000 pessoas ou é um grupo de 3. Então, eu gosto bastante desse livro. E eu estou lendo um livro agora, estou no comecinho e estou gostando, que chama CEO Excellence, da McKinsey. Acho que não sei se tem em português, porque eu comecei a ler. E eu estou no comecinho, lançou esse ano. E me parece ser um livro que vai ser meio vai aportar alguma coisa. Vai aportar, não é aquele livro também de, sabe? É meio que muita pesquisa e muito pragmático. Você pareceu dessas leituras mais pragmáticas. Legal. Você parece. Priscila, muito obrigado. Uma delícia o nosso papo aqui. Realmente sua trajetória, ela é nada óbvia. Nada óbvia, mas isso a gente gosta muito de ressaltar, que quando a gente pensa em carreira, a gente não necessariamente está pensando numa linha reta, né? E a gente justamente gosta de explorar isso para servir como inspiração, como direção, né? E como motivador, né? Para essa galera aí que está começando a empreender, que está começando uma vida corporativa. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Se alguém quiser continuar o papo com você, LinkedIn é o melhor caminho? Pode me conectar no LinkedIn. Excelente. E falando em redes sociais, meu amigo Rodrigo Godoy. Importante. O melhor jeito que você tem de fazer este videocast crescer é avaliando no Spotify, no Apple Podcasts, dando joinha no YouTube, apertando o sininho, todas aquelas coisas que youtubers e influencers de verdade falam. Mas claro, siga a Future Dojo, siga Exame Academy e acompanhe o que ninguém te conta. A cada semana
uma convidada que nem a Priscila, um convidado excepcional, contando o que ninguém conta, contando o lado B das suas carreiras. Valeu e até a próxima. Muito obrigado e até lá.